vamos aprofundar o diálogo sobre transformação digital e como vetor de crescimento e reindustrialização do Brasil. Então, a partir de agora, nós contamos mais uma vez com a mediação do jornalista Sidney Rezende. Para participar deste painel, nós temos Alexandre Baldi, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Carlos Sanches, presidente do grupo EMS, Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, Lírio Parisotto, fundador da Videolar Inova, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, e Christian Mutzi, que é sócio da Live Mode. Bom painel. Muito obrigado, Joana. Vamos para a nossa segunda discussão muito importante. O Brasil sempre como a nossa meta, lembrando que a transformação digital como vetor de crescimento e reindustrialização é o nosso norte. Eu lembro que esse painel terá 40 minutos. Vou aproveitar e começar aqui com o Fábio Coelho, presidente do Google, fazendo já duas perguntas. Eu já os alertei que nós temos aqui o tempo de ordem geral e aquele menorzinho é só para guiar para cada um, né, saber qual é o seu limite no primeiro momento. E não tem, Fábio, uma pessoa, quando ouviu que nós iríamos tê-lo aqui, que não pergunta sobre inteligência artificial, né? E gente que acompanha mais de perto diz o seguinte: Sidney, pergunta para ele sobre inteligência artificial generativa, né? Em que medida isso vai aumentar a produtividade do meu negócio, vai dar ao Brasil mais competitividade global, que na prática isso pode influir em termos mais imediatos? Então, começo com você. Bom dia. Bom dia, Sidney. Eu acho que primeiro, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou tentar ser rápido aqui sobre um tema bastante longo e denso, que é a inteligência artificial. Eu acho que toda e qualquer onda tecnológica que vem para ajudar a empoderar cidadãos e empresas, ela é bem-vinda e isso é um fenômeno mundial. Essa não é recente, mas é mais uma, e essa talvez seja a mais dramática na transformação. A gente vem evoluindo nos últimos 30 anos, desde o acesso ao telefone celular, mudança na mídia, capacitação de empreendedorismo, na medida que você tem tanta informação disponível e você conecta pessoas e empresas, passou pelo fenômeno da inclusão financeira e agora chegamos na inteligência artificial, que começou uns 10 anos atrás. Mas a AI generativa que trouxe para a mão das pessoas e das empresas a capacidade de promover uma mudança profunda. E essa mudança, Sidney, primeiro, ela começou a ocorrer pelo cidadão. Hoje, no Brasil, 91% das pessoas que usam a internet já têm acesso à inteligência artificial, porque as empresas de tecnologia foram colocando dentro das suas plataformas soluções com inteligência artificial. Pois bem, o que isso impacta no mundo das empresas? O uso de tecnologias com os modelos da inteligência artificial generativa, como os modelos de linguagem, esses modelos eles têm três coisas, que a gente chama que são modelos VLA. Eles têm visão, têm linguagem e têm ação. Isso, quando você conecta o modelo com robótica e com sensores, você consegue ter uma manufatura nova. Então, a IA na fábrica, a IA no campo, na agricultura, a IA na mecanização do processo agrícola, a IA trabalhando dentro de um processo de gestão de um grid de energia melhor, que é um trabalho que a gente já está fazendo, inclusive, aqui no Brasil. Ela vai muito além daquela percepção de que a IA pode ajudar as áreas de marketing e vendas dos negócios na parte comercial. Ela trabalha na manufatura, ela trabalha na logística, ela trabalha no suprimento, ela trabalha na energia. Logicamente que essa onda de evolução tecnológica, ela faz parte de um contexto geopolítico maior, que é Estados Unidos e China. E aí nós temos que discutir o papel do Brasil, dentro das potencialidades que o nosso país tem, que são energia, agricultura, os famosos minerais críticos, né, que são as terras raras, e que o Brasil tem reserva mundial. Então, existe um espaço, sim, para a gente ir além da simples adoção de tecnologia importada para o nosso país, para a gente empoderar as empresas brasileiras e o cidadão brasileiro para que a gente possa cobrir os gaps naturais e estruturais de formação ou de digitalização. Isso faz parte do nosso processo aqui no Google, no Brasil. No dia 27, agora, nós estamos inaugurando em São Paulo, dentro do IPT, do lado do campus da Universidade de São Paulo, um centro para mais 400 engenheiros. Nós estamos indo para 800 engenheiros no Brasil agora, porque a gente acredita que o Brasil ele é excelente para importar tecnologia, mas ele também tem que ser muito bom para produzir tecnologia para as áreas que são ilhas de excelência no Brasil. Fábio, é curioso, porque todos os setores vitais, alguns deles nós discutimos aqui ontem e hoje,
eu tive o prazer de mediar, falou-se muito em necessidade de infraestrutura, não se falou tanto, mas se disse também sobre aspectos de ordem regulatória, né? Ou seja, infraestrutura, regulação, preparação, porque já se foi o tempo que se dizia, o que o Google tem de novo? Porque no momento que qualquer produto é lançado, a interação com a sociedade, com as forças vivas da inteligência, faz com que nasça coisas novas a partir daí, né? Dentro de um processo de interação. Minha pergunta é, no setor de vocês, que gargalos de infraestrutura e regulatórios precisam ser superados? Olha, eu acho que tem um gargalo eu não diria que é um gargalo, mas existe uma dificuldade regulatória que está sendo tratada com bastante cuidado, e esse cuidado ele é bem-vindo, só que ele também desestimula a chegada de investimentos grandes. No caso específico do Google, na parte de data center, esse ano é uma informação pública, a empresa vai investir 190 bilhões de dólares em investimentos de capital, para você ter data centers, cabo submarino, rede de processamento. Então, o gargalo da conectividade, ele pode ser tratado, ele está sendo tratado, mas não na velocidade que poderia ser. Isso é R$1 trilhão. Quanto disso deveria vir para o Brasil? Uma parte disso aí, naturalmente, pelo tamanho do nosso mercado. Só que as empresas ficam um pouco reticentes em relação a fazer investimentos maiores no Brasil, haja vista a falta do marco regulatório. Por outro lado, não pode ser qualquer coisa feita de uma forma assodada. Então, uma dos gargalos é esse. Eu diria que o outro gargalo é a formação de mão de obra, que nós temos que capacitar os brasileiros, é um processo de capacitação para que a gente possa, para que a sociedade brasileira possa estudar e se adequar a essa mudança da forma como a gente chega ao mercado de trabalho. Isso Mas é um muito problema importante. mais verde e amarelo ou tem sido assim nos outros países também, tirando a Ásia, evidentemente, que já há algum tempo vem passando por outras ondas? Olha, tem sido assim em todos os países, a questão é a quantidade de gente que a gente produz na área de tecnologia. O Brasil produz 280 mil pessoas por ano na parte de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, os Estados Unidos 1 milhão e a China 3 milhões. Entendi. Então, a relação entre a quantidade de pessoas que você produz e a capacidade de você ter produção tecnológica, tem aqui o professor, o presidente da FINEP está aqui conosco, ele pode comentar sobre isso, existe uma oportunidade grande da gente estar fazendo um movimento mais radical em relação à formação de mais gente e capacitação de pessoas em relação à inteligência artificial. Tudo bem. Baldi, já se foi o tempo que o carro era só um carro, né? Hoje em dia são tantas coisas envolvidas, né? Eu queria a sua reflexão, porque, na prática, o Brasil cada vez mais precisará ser competitivo dentro de uma plataforma industrial, porque as coisas têm sido assim, nós... não é que estamos atrás de tempo perdido, ao contrário, nós estamos capitaneando, né, novos horizontes. Em relação ao seu segmento, à sua empresa, na prática, a nova economia exige o quê com essa onda, por exemplo, de automóveis elétricos? Bem, Cid, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos. O Brasil, assim como o mundo todo, passa por uma revolução transformacional na indústria automobilística. E eu creio que nós somos o centro dessa revolução por provocar uma tendência de mudança muito profunda. Toda mudança muito profunda, especialmente no que se trata de um bem de consumo durável, no que se trata de o consumidor brasileiro que tem a relação com o carro como um patrimônio, ela tem uma mudança cultural muito mais profunda do que se trata em outros mercados globais. E nesse aspecto, para que a gente possa entender que é uma mudança transformacional no setor, no mundo todo e que também será no Brasil, as políticas públicas são essenciais para que a gente possa, de fato, estar competitivo para recebermos investimentos. Disse aqui o Fábio sobre uma cadeia que é fundamental para o nosso setor, minerais, os não críticos. Mas mineração, você tem uma capacidade de transformação no processamento para fabricação, a título de exemplo, de baterias, assim como o Brasil pode ser protagonista, porque também é um grande gerador de eletricidade por fontes verdes e renováveis. Então, nós temos toda a condição de sermos competitivos, de sermos inovadores, de sermos protagonistas e estarmos na vanguarda dessa mudança transformacional na indústria automobilística. Então, a BYD, ela chegou no Brasil, só buscou antecipar uma tendência, e para você ter uma ideia, falando de mundo digital, quase 18% das minhas vendas são oriundas das plataformas como o Google. Eu sou um enorme cliente da plataforma como o Google, não só no Brasil, como todo mundo. E quase 20% da minha venda é oriunda desse universo. Porque antigamente você vinha o meu carro aqui na porta, o que você fazia? Ligava para o vendedor de uma concessionária para poder consultá-lo. Hoje o que você faz? Você vai no Google, tira a foto do carro e busca saber informações. E a partir daí
se você não usar a inteligência artificial para poder perseguir aquele potencial consumidor, para que ele possa ser capturado e aquele se transformar num lead que eu converto em venda, você estará fora da competitividade do Alexandre, mercado. pra você ter uma ideia, vou dar um testemunho. Vindo do carro de aplicativo de São Paulo para cá, de Congonhas para cá, eu tive o prazer de ouvir o motorista. Ele me deu uma aula do setor automotivo, né? Claro que eu também não sou um conhecedor, então é possível que você, ao conversar com ele, você vai testemunhar que ele talvez não soubesse tanto quanto eu imaginei que ele soubesse. Mas ele falava tanto em tecnologia, em comparação de carros, e como ele estava valorizando. Ele tem um ótimo carro, o carro eu vi muito bem naquele carro, mas ele já queria outro, e falava do que ele estava buscando, o que ele estava querendo, o que ele achava fundamental no novo carro, mesmo elogiando o carro que ele estava. E você falou de minerais raros aí, a discussão aqui era, o Brasil não pode ser só exportador, nós temos que participar dessa cadeia em todos os estágios possíveis. Então eu queria que você falasse essa exigência do consumidor por tecnologias, por inteligência artificial, quem sabe como pode ser nesse setor de produção e de domínio também do público, o que você acredita que possa ocorrer nos próximos 3 anos? Sidney, é indiscutível que o sucesso da BYD, que em 3 anos e 6 meses saímos do zero para a liderança do setor automobilístico no varejo brasileiro, por um único fator: o brasileiro é ávido por tecnologia, o brasileiro é ávido por inovação, ele é absolutamente aberto e muito carente de sentir que ele é privilegiado dentro de uma cadeia de consumo global, especialmente em tratando-se de bens duráveis, para que ele possa se sentir prestigiado e, obviamente, consumir aquele produto. Então, nós temos, como eu disse, toda a condição de ter uma cadeia verticalizada. O Brasil tem diversos minerais, nos casos específicos não são raros. São minerais que a gente pode processar, é transferência de tecnologia. Quase 100% desse processamento ocorre entre China e Coreia. Agora, é necessário política pública e visão de futuro. Esse futuro já é um presente. Hoje nós já vendemos quase 22 mil carros por mês, só BYD. Então, quer dizer, nós já lideramos o varejo automobilístico. O brasileiro vem descobrindo como você utilizou o motorista de aplicativo. E assim, em virtude de guerra, em virtude de aumento de preço de óleos e combustíveis, todos esses fatores ajudam para que os nossos segmentos cresçam cada vez mais. Agora, se nós não entendermos que isso é uma transição e aproveitarmos para protagonizarmos, para podermos capitanear investimento, como a BYD realiza no Brasil, fabricando carros, mas trazendo toda a cadeia, já que nós temos um enorme potencial elétrico, né, sobretudo renovável, certamente a gente poderá ficar de fora dessa janela. Ô Carlos, eu não tenho ainda um carro elétrico, tá certo? Mas eu sou seu cliente porque eu sou idoso, né? Então a MS certamente está lá na minha gaveta algum tipo de medicamento, né, que eu como cliente acabo adquirindo. E já se foi o tempo dos ótimos produtos genéricos. Hoje vocês estão num outro estágio de inovação, de incorporação tecnológica, produtiva, novas formas de, imagino eu, dar velocidade, entrega, transporte. Fala um pouquinho da experiência de vocês aí, se vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. Olha, nós estamos aqui falando de tecnologia, já vou chegar no medicamento, e empresas como Google e BYD, é muito importante você analisar, quer dizer, são empresas que chegaram aí principalmente pelo esforço inovador e investimento. Agora, não podemos falar que uma empresa americana, outra uma empresa chinesa, em outras realidades, onde o governo, a academia, a estrutura do país é voltada para isso. Nós estamos num país chamado Brasil, onde tem várias vantagens competitivas na agricultura, em commodity, mas na área do conhecimento é uma área que a gente precisa ainda investir muito. Nós da EMS começamos como uma empresa de genéricos, se tornamos a maior indústria farmacêutica do Brasil e fomos para a inovação. Muito com o apoio do governo, do BNDES, da própria Anvisa, da FINEP aqui presente. E hoje contamos com mais de 300 doutores e mestres que estavam ou dando aula ou indo para os Estados Unidos ou para a Europa usar o seu talento. Empresas brasileiras precisam investir mais em pesquisa própria, em vez de trazer a tecnologia de fora. Isso é um esforço hercúleo, porque o próprio pesquisador nosso, até bem formado pela universidade, não tem experiência de transformar o seu conhecimento em produto, em inovação na indústria. E isso também é um pouco culpado dos industriais brasileiros, dos empresários brasileiros,
que, pela própria realidade do Brasil, preferem, às vezes, trazer a tecnologia pronta do que trazer esse desenvolvimento para o Brasil. Agora, o Brasil também precisa nos ajudar. Vou dar um exemplo. O peptídeo, que são as canetinhas famosas, é uma nova área da indústria farmacêutica, são moléculas médias, não são moléculas pequenas como a indústria química ou moléculas grandes como o biológico. Essa é uma tecnologia que a gente começou a desenvolver há 10 anos atrás com o próprio apoio da FINEP e dominamos hoje no mundo. Somos uma das poucas empresas no mundo que faz da matéria-prima ao desenvolvimento da molécula ao produto. Só que nós temos o custo Brasil e precisamos ter a vantagem do Brasil. Por exemplo, hoje, quando você submete um produto na Anvisa, eu não tenho nenhuma vantagem por ser desenvolvido no Brasil. Chega um produto de fora, submete, ele tem o mesmo tempo de análise que o meu, e, às vezes, se ele protocolar antes, ele é aprovado antes do que o meu. E com o imposto de importação, 0, por ser medicamento. Então, o Brasil, para ser um país de ponta, como é hoje, os países asiáticos, como era a Coreia, como a Índia está se tornando, nós precisamos que toda a mentalidade da indústria, do país, da sociedade, se transforme em inovação. É somente a inovação que vai fazer o país ser um país de primeiro mundo. Qual a modelagem que você acha que seria a ideal? Porque nós que acompanhamos o noticiário, a gente vê que subsídios, às vezes, é questionável, porque não vale para todas as situações, parcerias público-privadas, nem sempre é possível constituí-las, óbvio que diminuir o custo do Brasil, desburocratizar, tornar tudo mais ágil, mais rápido e investir em infraestrutura são medidas saudáveis. Qual seria a modelagem no caso do seu setor? Olha, a modelagem é o seguinte, nós temos o apoio à pesquisa. Eu acho que hoje você tem apoio a ter pesquisadores, a atrair pesquisadores para trabalhar na indústria. O que precisa é os órgãos, as agências, entenderem que privilegiar o produto uma vez desenvolvido no Brasil. Quando você desenvolve um produto na Coreia, você tem prioridades para registrar esse produto para ir para o mercado, porque não adianta desenvolver o produto se eu não comercializar o produto, se eu não trazer a receita desse produto. E é através de aprovando num país que eu vou ganhar o mundo. É muito difícil eu aprovar primeiro meu produto nos Estados Unidos e depois no Brasil. Coisas que estão acontecendo. Nós precisamos aprovar o Brasil, muita coisa andou. Esse ano a gente teve a aprovação do estudo clínico pelo Congresso Nacional. É uma indústria que vai se criar no Brasil. Então, o Brasil está se transformando de um país de cópia para um país de pesquisa. Mas, para isso, a gente precisa apoiar, até na questão de preço. Hoje, você tem o preço do medicamento é controlado. Você tem uma dificuldade de ter um preço melhor para produtos de inovação. Então, você tem que ter as entidades representativas do setor, elas têm que estar não só como risco sanitário, mas apoio à inovação e à pesquisa nacional. É uma forma de olhar e muito útil aqui para o nosso debate. Luiz Antônio, agora eu tenho que colocar você, FINEP é citada a toda hora, né? Se teve um tempo que se dizia o seguinte, logicamente, bem antes da sua gestão, se dizia assim, puxa, a FINEP incentiva pesquisadores, jovens ou não, maduros ou não, eles vão lá para fora, depois vão trabalhar no Vale do Silício, ficam por lá, e o contribuinte brasileiro fica se perguntando, será que valeu a pena investir? Você estava comentando comigo fora do ar, tem muita coisa nova, novas relações para incentivar a inovação, inteligência, e um pouco isso que o Sanches está pedindo também aí, que nós produzamos aqui dentro, não é? Novos caminhos. Conta para a gente o que tem de novo aí. Bom, muito bom dia a todas e todos. Bom dia. Me permitam cumprimentar a cada um de vocês. Mais aqui, perto da boca. a cada um de vocês perfeito. que estão comigo nesse painel e quebrar um próprio protocolo. Eu queria cumprimentar duas pessoas que são muito importantes e decisivas em toda essa trajetória desta agenda de ciência e tecnologia para o Senado Nacional. O ministro Bruno Dantas e o ministro Barroso, que aqui estão, de quem eu agradeço de público pela parceria e a determinação em colocar essa agenda no centro do desenvolvimento brasileiro. Respondendo a você, essa é uma oportunidade para a FINEP mostrar o quanto evoluiu e quanto nós estamos construindo de uma política de Estado. Política de Estado, quando descontingenciamos por completo o FNDCT, permite um acesso de 18 bilhões de reais esse ano. Política de Estado, quando recuperamos aquilo que era do estoque relacionado ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai representar 25 bilhões de reais para 26, 27, 28.
E uma política de Estado que começa a implementar as questões de encomendas tecnológicas e compras governamentais e articulação com o Ministério da Saúde para representar o que o Carlos Chances aqui está colocando. A política integrada, articulada e num processo de governança que dê respaldo e determinação nesta agenda tão positiva. Mais ainda nos instrumentos que estão colocados hoje. Isso nos permite que a gente acesse o crédito, as empresas acessem o crédito e acessem aquilo que você chamou do recurso não reembolsável através da subvenção. Me permita só um parêntese. O Sanches fez uma provocação que é muito importante. Olhar a inovação no momento tão disruptivo que o mundo está vivendo. No momento que aquilo que chamávamos do multilateralismo se esgotou. Os riscos geopolíticos são inerentes. E a disrupção acelerada tecnológica cada vez mais se coloca não só pela robótica, mas pela inteligência artificial, pela tecnologia quântica ou pela biotecnologia. Nesse momento, temos oportunidades. Não só oportunidades na energia, na transição ecológica, na celulose, na petroquímica, em áreas automobilísticas. Mas tem um fator decisivo, que é o empresário acreditar no risco. Um dado importante que corrobora essa afirmação. Dos últimos 25 anos, no dispêndio da relação PIB-PID, apenas 0,63% foi colocado pelo setor empresarial. É preciso que a gente mude essa característica, que a gente altere essa determinação, para que a gente possa, cada vez mais, colocar a dimensão da inovação como um fator decisivo para o processo de concorrência, para integrar as cadeias globais de valor. O risco, Elias, ele não é que ele é inerente, mas ele está dentro do universo empresarial, né? Você imagina setores como tecnológico, quando nasceram e não existiam ainda, né, realidades que hoje sabemos que foram possíveis porque se arriscou lá atrás. A pergunta é, se reclama muito de formação de mão de obra, qualificação da juventude, preparação para novas profissões, que alguns países já estão atuando nisso. Se investe muito em robótica, como é que se vai operar certas cadeias produtivas? A FINEP está disposta, voltada, tem recursos para pesquisas de formação de mão de obra, para ter um bom aí, né? Um ótimo, iniciativa privada e atividade pública? Sim, temos uma articulação forte. Fizemos agora um bônus que se traduz em cada vez mais ICTs, cada vez mais a infraestrutura científica e tecnológica, aproveitar a oportunidade, quer da subvenção, quer do crédito, numa taxa mais razoável, quando incorpora doutores e mestres na percepção desta agenda. Outra, fizemos também um olhar com o Sistema S, para que toda a parte conceitual técnica esteja estruturada dentro do projeto de crédito. Isso faz com que a gente aproxime a capacidade do conhecimento ao setor empresarial numa relação direta com um incentivo que é necessário para que ele aproxime essa agenda cada vez mais forte. Muito bem. Lírio, eu queria muito o seu testemunho agora, porque é incrível a Inova no seguinte sentido. Você falar de uma empresa altamente nova, da nova economia, que nasceu do nada, algumas até em garagem e tudo mais, é uma linda história. Porém, administrar empresas, às vezes centenárias, de muito tempo, em outras bases, outras plataformas, e atualizá-la, torná-la competitiva, líder no mundo atual que nós vemos, é algo incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho da Videolar Inova, que saiu da indústria de mídias físicas para construir uma operação de petroquímica, transformação plástica verticalizada. Ou seja, vocês fizeram uma revolução interna, não? Bom dia a todos. Parabéns à família Camargo aí pelo belo trabalho. É uma pergunta muito boa e talvez seja a única empresa aqui presente que teve uma mudança tecnológica tão rápida e total, né? Vocês todos sabem, o nome é Videolar. O Inova foi incorporado depois, que achamos bonito fazer Videolar Inova. Mas nós fomos líderes por muitos anos. Começamos lá com cassete de áudio, cassete de vídeo, disquete, que eram analógicos. Transitamos para o digital através do CD, o DVD, CDR, DVD-R. Éramos bacanas, 90% do mercado de vídeo e 50% do mercado de música, né? A gente navegava bem e feliz, né? Estava ganhando os trocos bons, estava bom. De repente, o disco era um produto sexy, bonito, né? A introdução do CD digital já foi uma mudança muito grande na área de música, substituindo o LP.
Mas, de repente, o mercado começou a cair 10%, 15% todo ano. Todo ano. Começou, o auge foi 2015. Em 2014... E você vendo ali na estatística, não sei se você estava na empresa nessa época, mas vendo essa estatística, né? Você estava vendo um movimento real ali de declínio, né? 3 mil colaboradores, você imagina, né? Imagino. Nós tínhamos todas as majors de estúdios, né? Todas as companhias, quase todas as de música, e você começa a ver uma queda consistente todo ano, sim. E, lógico, se eu falar, né, veio o streaming através... inicialmente muita pirataria, mas depois foi se ajustando, acabou ficando os expoentes aí, o Spotify na música e o Netflix no vídeo, hoje já com outras opções também. Mas esses foram os que começaram. Netflix é interessante, começou como uma locadora de filmes na Califórnia, não é? E se transformou, estava comprando uma major esses dias a Warner, né? Então, para ver a mudança tão rápida para o streaming, né? Bom, fazer o quê? Nós ou fecha o negócio ou você tem que se reinventar. A gente optou por se reinventar. Hoje, a Inova, compramos ela em 2014 da Petrobras, e hoje somos maiores do que quando operávamos com o digital. E dentro desse novo desafio que é petroquímico e transformados plásticos, também continuamos inovando. Acabamos de ter o suporte da FINEP para um produto novo, um BOPE, que é o celofane, é usado para alimentação, achocolatados, todas essas, a base alimentícia, e estamos evoluindo nessa área, novo desafio, né? Mas realmente nós fabricávamos um absurdo, 1,5 milhão de discos todo o dia. Incrível. Eram 400, 500 milhões de discos ano. Mas, Lírio, nós vivemos um tempo que as revoluções se davam de 30 em 30 anos, né? O mundo viveu na década de 20 do século passado uma gigantesca transformação que se repetiu só 30 anos depois, né? E certamente que você está falando aí de reinvenção, todo mundo aqui nas suas empresas faz isso todo dia, se reinventando mesmo as empresas atuais, porque a pressão por mudança é absurda. Inteligência artificial, novas tecnologias, estão incorporando isso em que maneira? A reinvenção é dura, viu? Custou 14 anos sem prolabore e sem dividendos. Então, não vai pensar que é fácil. Não é fácil, mas você está aqui dando seu testemunho. Significa que você e seus demais colaboradores são vencedores. Exatamente. Eu devo toda a minha equipe um trabalho forte. E, evidentemente, que na área digital, nós somos uma empresa petroquímica. E a petroquímica são processos industriais longos. Verdade. Começam com catar o petróleo. Eu fiz uma conta esses dias, o produto, óleo, gás, do começo ao final, no nosso caso, chega a 8 níveis, 8 intermediários aí para fazer toda a operação, né? Então, cada qual tenta melhorar. E nós melhoramos muito. Hoje muita automação, né? E novos produtos. Eu quero agradecer o FINEP que está aqui, mas eu queria dar uma pequena sugestão. Estou sabendo que tem dinheiro sobrando lá, então vamos arrumar esse dinheiro aí. Acho isso. Maravilha. Tem sim. No nosso segmento, eu acho que o FINEP também em inovação poderia olhar também a área de reciclagem. Faria muito bem, Lírio, oportunidades aí. Eu acho que o Christian, nosso grupo aqui, é o mais jovem. Eu não sei se ele sabe o que é um CD, o que é uma locadora. Eu não sei se ele tem ideia. Está na Cazé TV, né? Então eu não sei se ele tem realmente essa característica. Mas há pouco ele me dizia, eu fiquei todo empolgado. Disse, olha, se a gente está pensando em expansão, se não fosse a digitalização, essas novas tecnologias, a gente quer ser exportador de cultura, tecnologia, conteúdo. Olha a visão dos caras da Cazé, né? Quer dizer, eu estou pensando em Copa do Mundo agora, próximos dias, estou pensando em expansão. Fala um pouquinho sobre isso. Você sabe que é uma locadora, um CD, sabe, né? Lógico, vivi essa época aí. Aluguei muito. Primeiro, bom dia para todo mundo aí. Obrigado aí pelo convite aí da família Camargo aí. Realmente, a gente está aí na 19 dias do nosso principal evento aí, que é a Copa do Mundo. Mas o assunto não é Copa do Mundo, o assunto é digitalização e como que
Isso consegue ser uma vantagem competitiva para o Brasil. A gente está num momento agora que a gente entendeu que o Brasil ele tem capacidade de exportar muito além da commodity, né? E eu acho que a gente olha o que a gente está fazendo e a gente considera que é facilmente replicável para o mundo inteiro. Então, a gente acabou agora de abrir uma operação no final do ano passado em Portugal. Compramos o direito da Copa do Mundo, então vamos fazer a transmissão pela primeira vez da Copa do Mundo em Portugal. E o nosso olhar é que a gente vai ser uma grande plataforma de conteúdo global, né? Então, a gente, semana passada, anunciou o Cristiano Ronaldo como nosso sócio nessa operação. Então, ele entra para nos ajudar nessa expansão global. E a gente está olhando aí Espanha, Itália, França, Alemanha, para a gente fazer essa expansão. Explica melhor, expansão de conteúdo internacional. Como exatamente? O quê? As plataformas digitais, elas diminuíram muito a barreira de entrada para esse tipo de coisa, né? Então, hoje, o YouTube aqui, que o nosso amigo Fábio Coelho comanda no Brasil, é uma plataforma que ela permite com que empresas como a nossa acessem outros mercados, né? Operando daqui? Operando daqui, de lá, né? A gente vai ter que ter vai ser um híbrido, né? A gente vai ter coisas que serão feitas a partir do Brasil, coisas que serão feitas a partir do país que a gente entrar. Antigamente, para você fazer um movimento desse, você teria que ter uma concessão de TV no outro país, né? Então, você só conseguiria entrar na Alemanha se você tivesse uma concessão de TV. Hoje, a gente consegue entrar, a gente abriu uma operação em Portugal em 2, 3 meses. Né? Então, uma plataforma... Também com um atacante desse é mais fácil, né? Cristiano Ronaldo fica mais fácil marcar gol, né? Vamos lá. Então, hoje a tecnologia disponível, ela abre um horizonte para as empresas brasileiras de poderem se tornar globais num custo muito mais baixo, né? Com uma necessidade de investimento muito menor. Então, acho que o legal aqui é mostrar que hoje as empresas brasileiras elas podem se tornar multinacionais graças à tecnologia que está aí disponível para todo mundo, né? Então, hoje você tem acesso a capital, né? Acesso à tecnologia e o que a gente sabe fazer bem no final do dia é conteúdo, exportar cultura, inovação. O brasileiro ele é um povo muito digital, né? Se você vê a nossa adoção da tecnologia, a gente adota muito rápido a tecnologia e consegue usar ela muito bem. Então, agora a gente tem que transformar isso em negócio, né? E eu acho que aí, olhar negócio sempre em escala global. Ô, Fábio, a propósito, falava antes e falou agora, né? O Cristian a respeito da cultura, né? A nossa cultura é muito rica. Que cultura o mundo hoje tem, né? E vocês colaboram de que maneira, já que facilitam justamente o quê? O transporte, né? E a informação para todo canto, internacional, global. Que cultura é essa que está se abrindo para o mundo hoje, na sua leitura? Olha, não existe uma cultura única no mundo, mas tem alguns elementos que são fundamentais, que eu acho que são trazidos pela conectividade digital. A primeira é a necessidade da gente aprender a conviver com o contraditório e com o diferente, porque houve uma dissolução do mainstream. Antigamente, nós tínhamos poucos veículos de comunicação que se comunicavam e as pessoas eram meramente receptores de informação. Hoje, a Cazé TV, a Live Mode, é um exemplo disso, de que você consegue ter empresas com escala global, usando de determinadas maneiras de você levar aquele talento para outros lugares. Então, tem um público para isso, assim que tem um público que vai querer assistir jogo de futebol na Copa do Mundo na televisão tradicional. As regulações dos países podem impedir esse livre trânsito de conteúdo? Não impedir, elas podem atrasar um pouquinho isso, sabe? Mas a cultura que eu vejo hoje é uma cultura onde, voltando aqui ao ponto, ao você dissolver o mainstream, você permite o aparecimento da diversidade, você permite o aparecimento do contraditório, você permite ao cidadão se expressar, você permite o aparecimento de determinados pockets de grupos de cultura
que pelo lado positivo significa inclusão e representatividade, pelo lado negativo, quando isso é feito de uma forma desestruturada ou não positiva, você permite determinadas bolhas e radicalismo. Mas eu acho que vale a pena, Sidney, dentro do teu contexto de cultura, pensar no seguinte: aqui nesse painel, você tem alguém que há 10 anos atrás não tinha presença de automóveis chinês no Brasil e hoje é líder de mercado. Hã? 3. Pois é, 10, eu dei 10 para dar um pouco de folga, né? Hoje você tem, o Brasil ele é um excelente mercado de treinamento para se aprender como chegar aos Estados Unidos para várias empresas chinesas. Elas vêm aqui aprender. Você fala de Shopee, Shein, etc., empresas asiáticas, eles usam o Brasil como uma forma de você aprender no mercado extremamente dinâmico, como você pode ir para outros lugares. Então, você tem aqui uma empresa com competências que conseguiu chegar ao Brasil e atingir uma posição de mercado trazida por brasileiros que são extremamente capazes. Você tem aqui desenvolvimento tecnológico, assim como a Hypera, a EMS. O Brasil hoje já tem ilhas de excelência. Talvez o maior papel que a tecnologia pode trazer para nós todos é transformar essas ilhas de excelência, que elas sejam menos ilhas, sabe? Você fala de uma Embrapa, é espetacular o que dá para ser feito com todo o trabalho de genômica. Você fala de uma Embraer na parte de avionics, você fala todo o trabalho, você fala de excelência no Brasil. A gente tem hospitais excepcionais como o Einstein, como o Sírio, etc., com pesquisa, só que aquilo ainda é limitado a um grupo muito pequeno. Eu acho que dos elementos culturais que nós temos que observar em relação a isso é a capacidade que nós teremos de transformar coisas que são poucas em coisas que são para muita gente num espaço de tempo rápido, se a gente tiver as condições certas. Sem dúvida. Baldi, eu queria o seu testemunho até pessoal de executivo, os demais colaboradores, relacionamento da forma chinesa, né, de ver a produção, o mundo, posicionamento, estatística. Politicamente, nós já temos aí as sinalizações, né, das grandes potências para onde o mundo está indo. E do ponto de vista do chão da fábrica, o que você aprendeu nesses anos aí na BYD? O que você destacaria para nós aqui e para outros empresários? A diferença cultural é muito grande. É verdade. Mas o que mais me impressionou foi na capacidade do board da BYD entender que ela tem que ser uma empresa local. É uma empresa global com execução local, para que você possa identificar naquele mercado que você atua, quem tem capacidade de execução e executar aquilo que é necessário. Então, você não discutir e nem querer identificar qual é a melhor cultura, qual é a melhor prática, mas é você identificar o ponto é o meu cliente, aonde eu estou e o que eu preciso fazer para que eu possa ter sucesso naquele mercado. A BYD hoje ela investe em 70 países distintos, como uma startup. Há 3, 4 anos ela não existia fora da China. E ela passou a ser internacionalizada nesse curto espaço de tempo. E se você não identificar como uma empresa local, com pessoas locais, você certamente terá mais dificuldade e muito mais tempo para poder conseguir atingir o seu objetivo. Queria tirar uma dúvida com você, fazer uma pergunta aqui para o Christian. Para ser um alto executivo como você na sua empresa, tem que falar mandarim, não? Não, tem que saber falar o bom português e atingir o resultado. Aí Tem que entregar, né? Eu pergunto para o Christian aqui, qual o idioma, então, para exportar conteúdo? Você falou Portugal, Espanha são línguas latinas de proximidade, né? Mas a imaginação da Cazé vai até onde? Pegando o gancho no Baldi, dessa questão de você global com a questão local, esse conteúdo a gente vai unir o esporte ao vivo, né, que é um dos grandes vetores de audiência hoje, com essa audiência super, hiper, como o Fábio falou, fragmentada, né? Então, você tem diversidade e tal, e o esporte é o grande vetor de grandes audiências, de audiências massivas. E aí o local, ele entra no influenciador local, né? No influenciador daquele país. Então, Sim. Cada país que a gente está entrando, a gente está identificando o Casimiro do país. Está vendo, né? O Cazé de lá? Então, aqui a empresa chama Cazé TV, lá em Portugal já é Live Mode TV. E aí a gente vai identificar em cada país que a gente entrar quem é o principal influenciador e aí trazer esse cara para ser nosso sócio da operação. Então, esse cara entra como nosso sócio na operação local ali. Então, você tem que ter esse sabor local ali para falar
com o público do país, né? Vou fazer uma pergunta para o Lírio, mas você vê, Fábio, houve uma evolução, né? Uma geração que chegou a autoconhecimento da garagem, né? Agora nos quartos, né? Porque o Casé saiu do seu quarto, do seu escritório, fez aí uma... Está no quarto, está na sala, está na mão da gente. Mobilidade, né? Está na mão da gente, está no escritório. As pessoas fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é normal no momento atual. Faz parte da nossa vida. Ô, Lírio, eu tive o prazer, há pouco tempo, de conhecer uma empresa do Centro-Oeste brasileiro em que ela exportava 100% do seu produto para a indústria têxtil chinesa. E remetia a celulose em placas, como se fosse cartolinas. Era impressionante, olhava aquilo, que era depois derretido na Ásia, e a partir dali serviu como matéria-prima para vestimentas, roupas, setor têxtil em geral, né? E você do setor petroquímico, né? Você tem sido provocado também nessa busca por novas formas, novos produtos. Como é que está a experiência de vocês? Todos vocês acompanham o setor petroquímico do Brasil, está passando por uma fase realmente conturbada, né? O grande player não se sabe se vai concordar, se vai quebrar ou se vai ser ressuscitado, né? Desse mercado. A chegada da Petrobras na Braskem agora, falar o nome todo mundo sabe, então existe um desafio enorme para acabar com as importações. Mas antes de pensar em exportar, hoje metade da petroquímica brasileira é importada, tá certo? Então, há um problema societário que rolou por muito tempo, que agora está encaminhando, os bancos cederam a participação deles a um fundo que espero que vá dar um jeito nessa situação, que ela é dramática, né? Porque metade não é pouca coisa, hein? São 40, 50 bilhões de dólares são importados na área química e petroquímica no Brasil. Esse choque de realidade seu aqui vai justificar o nosso tema de reindustrialização. Estamos num limiar de novas discussões. Agradecemos aqui, né, em nome da Esfera, a todos vocês. Muito obrigado.